Em 2019, obras que estavam paralisadas em 51 municípios foram retomadas pela atual gestão do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, a CEINFRA. As obras deram ênfase à recuperação dos sistemas viários e ramais dos municípios. Ao todo foram 132 obras retomadas, sendo 34 delas concluídas ainda em 2019. O investimento é da ordem de 1,7 bilhão. Sobre isso, a gente começa a conversar a partir de agora com o secretário de Estado da Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Carlos Henrique Lima. Secretário, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa produção e falar de um assunto muito importante em qualquer gestão de Estado, município, governo, que é a infraestrutura. Bom dia e sinta-se bem-vindo. Bom dia, Patrick. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Estou à disposição realmente de falar de infraestrutura e falar de infraestrutura no estado do Amazonas é ainda mais desafiador, né? De infraestrutura em qualquer lugar do país é desafiador. E no estado do Amazonas, muito mais, porque a logística é muito mais complicada, é muito maior. Paula de Taif. Secretário, a infraestrutura é um gargalo no interior do Amazonas, todos nós sabemos disso. O senhor poderia citar entre essas obras quais foram os principais municípios beneficiados? Manaus é um município muito beneficiado com a infraestrutura. O GPE nós já investimos mais de 500 milhões de reais com as obras da Unidade de Gestão de Projetos Especiais. Todos os municípios, 51 municípios, nós investimos, seja em sistema viário, seja na construção de ramais. Então, nós investimos nós temos investido 1,73 bi em 2019 e vamos continuar investindo em 2020. Ano passado, o relato que o senhor faz, o balanço que o senhor faz, pelo que nós lemos aqui, que foi um ano de retomada de obras mesmo, que estavam paralisadas? Nós retomamos obras, retomamos as obras que nós julgamos importantes, que nós julgamos que teriam que ser retomadas e construímos novos projetos. 32 projetos foram construídos novos, foram licitados novos, e esse ano nós vamos ter, afora as 132, nós vamos alcançar 213 obras. Então, nós temos projetos, um banco de projetos que nós estamos lançando, já tem projetos em processo de licitação, e nós vamos continuar lançando os projetos para que nós possamos construir uma infraestrutura melhor. Retomando um pouco a pergunta anterior, entre as obras do município, o senhor poderia citar aí, por exemplo, Manacapuru, aquela avenida... Manacapuru, a M070, Itacoatiara, 51 municípios. Veja bem, todas as nossas obras, no nosso julgamento e no julgamento, naturalmente, das prefeituras, elas são importantes, independente do valor. Apenas 11 municípios nós não alcançamos dentro da CEINFRA. E desses 11... Alvarães, por exemplo, nós não alcançamos com nossas obras. Porque o orçamento era do ano anterior. Então... Não, o orçamento do ano anterior, e nós estávamos sentados na cadeira, estávamos entendendo que projetos eram mais importantes para cada cidade e para cada município desses. Agora, e desses 11, 8 deles nós já alcançamos com projetos para avançarmos esse ano. O que garante que essas obras que hoje foram retomadas, desde o ano passado, aliás, né, e que o senhor anuncia também aqui, elas não vão sofrer alguma paralisação? Nós precisamos colocar agora uma questão que é importante. As obras, quando você entrar no Sicop, que é nosso sistema de gestão e que está passando por uma transformação, e nós vamos lançar com novo nome em breve, né, que nós modernizamos ele, atualizamos ele. Quando você entrar e ele está no portal da transparência, é aberto para qualquer para qualquer morador do estado do Amazonas, qualquer um que tenha acesso à internet. As obras paralisadas, elas são paralisadas, por exemplo, temporariamente pela questão das chuvas. Existe uma questão legal que nós precisamos preservar o prazo do contrato, então as obras em geral são paralisadas. Agora, as obras
paralisadas temporariamente, elas serão retomadas. Elas são paralisadas porque obras de terraplenagem, obras de pavimentação não podem ser executadas durante o período invernoso. Mas tão logo elas possam ser retomadas, elas são retomadas. Agora, as nossas 132 obras que foram retomadas, elas serão concluídas porque nós temos recursos e nós executamos todas as atividades para que elas possam ser executadas. Paula, o seguidor do D24AM, Pedro Paulo Moura de Carvalho, pergunta sobre a estrada de Manacapuru, que de acordo com ele está intrafegável. Como é que está a situação por lá e a melhoria? Nós temos um projeto, existe na M070, que é a estrada que ele se refere, existe a execução da duplicação da M070, que por hora está paralisada por conta das chuvas, que lá nós executamos em 2019 10 quilômetros de rodovia, que corresponde a 20 quilômetros de rodovia singela, 10 quilômetros de rodovia duplicada, e a manutenção da estrada, existe um processo licitatório que deve estar sendo concluído agora em janeiro, que é a restauração da rodovia e, portanto, em breve nós vamos fazer a manutenção dessa rodovia. A rodovia, vamos chamar assim, velha, né? Entendi. Agora, é um trecho específico dela. A gente insiste em Manacapuru, secretário, porque lá a gente também acompanha registro de acidentes de trânsito. Então, por isso é uma das preocupações. Alguns até fatais, Até né? fatais. Outra questão que eu queria que o senhor pudesse colocar aqui para quem nos acompanha, na TV, na internet, na rádio. O cidadão hoje ele pode consultar dentro do seu município como anda a obra da CEINFRA. Eu queria que o senhor pudesse falar como funciona o Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas, que vai ganhar outro nome, mas que hoje tem esse nome. O que ele traz de informação para o cidadão? Ele traz o avanço físico da obra, ele traz o avanço financeiro da obra, ele traz fotos da obra. Nós implementamos o mapa... Quanto foi gasto, cronograma? Tudo, cronograma, valor do contrato, aditivos, prazos aditados, ele traz toda a informação, porque a gestão também que eu faço é baseada no Sicope. E ele então, o acompanhamento ele é atualizado com todas as informações para que a gente tenha informação em tempo real. Mas, secretário, o cidadão comum, aquele que paga os impostos, ele tem acesso a essas informações também? Ele tem acesso a essas informações. Então ele coloca no Google Sicope Amazonas, vai achar o sistema. Ele entra no portal da transparência, ele entra no portal da CEINFRA e ele acha o sistema, ele entra e tem todas as informações. Nós temos um mapa vivo das obras que tem georreferenciado toda a obra. Então, se nós temos uma obra em algum lugar do estado do Amazonas, ele te dá o georreferenciamento e te põe lá na obra com as fotos, com tudo. Secretário, a CEINFRA, lá nas últimas gestões, ela foi alvo de investigações, até denúncias, aí muitas vezes comprovadas pelo Ministério Público, de superfaturamento de obras. Parece-me que agora a CEINFRA decidiu disponibilizar na internet a tabela de preço dos itens das obras. Como é que está funcionando essa questão? Não, assim, vamos pontuar bem essa questão. A tabela de preços que a CEINFRA adota, como quase todos os órgãos de infraestrutura do Brasil adotam, são tabelas já referenciadas a nível nacional, que é a tabela SINAP, que é da Caixa Econômica Federal, e a tabela CICRO, que é uma tabela do DENIT. Então, quando a obra é rodoviária, adota-se a tabela CICRO. Quando a obra de construção, adota-se a tabela SINAP. Mas através desse parâmetro, o cidadão pode acompanhar, né? O cidadão pode acompanhar saber tranquilamente. Se está de acordo com a tabela ou não, os valores da obra. Todas as nossas licitações são baseadas em tabela CICRO ou SINAP. O que se tem hoje é um número paradigma para que nós possamos entender assim, quanto é um custo de 1 quilômetro de um ramal, qual é o custo de 1 quilômetro de um ramal na calha tal. A isso nós construímos e nós temos hoje no portal da transparência. A CEINFRA decidiu lançar um edital de R$6.400.000 para, aspas, terceirizar o gerenciamento e a supervisão de obras da rodovia M70, fecha aspas. Tá certo até aí? Tá certo. Por quê?
Não é terceirização. A M070, ela é financiada pelo BNDES. E por força de contrato com o organismo BNDES, que é o agente financiador, exige que tenha um gerenciamento externo desta rodovia. Então, nós precisamos, para garantir os recursos, que os recursos venham do BNDES para o Estado do Amazonas, que nós façamos esse contrato de gerenciamento. Pois é, mas houve outras obras no Estado, no passado, e foi até nessa gestão mesmo, que não teve a necessidade de fazer essa terceirização e gastar tanto dinheiro assim. A justificativa é essa? Que Não. nesse caso a verba vem do BNDES? Não, a justificativa é assim. Os empréstimos com o BNDES exigem que se faça isso. A M070 é um caso específico do empréstimo do BNDES. Outras obras que nós estamos tocando, que são as obras com empréstimo do Banco do Brasil, o Banco do Brasil já não exige um gerenciamento externo. Então, nós precisamos, por força de contrato com o órgão financiador, cumprir esse item, sob pena do dinheiro não vir. Para que você tenha uma ideia, todos os recursos que nós pagamos da M070 foram com recursos do Estado no ano de 2019, porque nós ainda não tínhamos finalizado esse contrato de gerenciamento. Então, é uma exigência do órgão financiador. E a previsão de finalização dessa obra, desse serviço, já está definida? Você diz da M070? O nosso planejamento é para finalizar em dezembro de 2020. Secretário, o atual governo, ele assumiu com aquela questão das obras paralisadas, e eram muitas, né? O senhor já falou dessa situação também de... traz uma água para o secretário, por gentileza, e um cafezinho também para ele. E aí o senhor já falou de como é que está a situação dessas obras, né, que foram retomadas, enfim. Mas o governo pensa em fazer parcerias, por exemplo, com o Exército Brasileiro, que tem aí um grupamento especializado nessa questão de infraestrutura, que atua em muitas partes do Brasil também e que está aqui na Amazônia? Olha, eu nunca pensei acerca desse assunto. Então, assim, pensar em fazer parceria, nós sempre pensamos. Agora, transformar esse pensamento em realidade, eu preciso me aproximar do Exército Brasileiro, o Estado do Exército Brasileiro, para a gente entender que tipo de parceria isso pode ser feita e como isso pode ser construído. Hoje, eu não sei detalhar para você e nós estamos executando as obras por conta de obras colocadas em licitação, executadas por empresas privadas. Dentro desse contexto de parceria, secretário, existe aí a possibilidade de também haver aí um trabalho em conjunto com a Prefeitura de Manaus para a realização de obras, aí eu me refiro principalmente a essas grandes avenidas e também, por que não, até na parte periférica da cidade? Porque o senhor lembra das gestões anteriores que havia aquela chamada ação conjunta, né? E existe essa possibilidade de resgate, independente das questões político-partidárias? Assim, possibilidade existe para tudo. Tem conversa, em andamento? Até agora não tem esse tipo de conversa. Então, nós precisamos de uma sinalização, o governador precisa dar essa sinalização para que tenha essa conversa, para que tenha um projeto que possa ser construído juntos. Né? Mas, assim, falar agora do ponto de vista real, não existe esse tipo de conversa, até porque nós temos, os recursos nossos são limitados e nós planejamos as nossas obras para fortalecer o interior do estado do Amazonas. Nós estamos conversando aqui na Rádio Diário, no D24AM.com e também na Record News Manaus, com o secretário de Estado da Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Carlos Henrique Lima. Secretário, hoje a gente observa a Prefeitura da capital amazonense fazendo diversas frentes de obras, né? Constrói viadutos na Constantino Nery, no Manoa, asfalta ruas, avenidas aqui da nossa capital. Em se tratando de Manaus especificamente, qual é a obra de infraestrutura que o governo está fazendo? Nós estamos fazendo toda a infraestrutura ali do bairro do Educandos, estamos investindo mais de 500 milhões de reais, né? A ligação viária Luiz Antoni está sendo feita, a construção da estação de tratamento de esgoto, mais de 100 quilômetros de rede de esgoto
está sendo feito naquela região. Então, nós estamos fazendo naquele miolo, nós estamos fazendo agora a ligação Avenida Silves e Avenida Maués, né, que vai interligar o Igarapé do 40. Então, nós temos obras muito importantes aqui na cidade de Manaus. O Anel Leste, o Anel Sul. Então, são obras que são obras viárias que vão dar uma mobilidade muito importante na cidade de Manaus. São obras que eu digo estruturantes. Existem obras que são obras de recuperação, existem obras que vão dar uma nova cara para a cidade de Manaus, e as nossas obras vão dar uma nova cara para a cidade de Manaus, que são obras muito importantes. Essa do Educandos poderá se repetir em outras áreas da capital também? Nós estamos, e o governador já falou isso, nós estamos fazendo um estudo junto ao BID para que a gente possa garantir investimento ali para a região do Educandos, que sofreu lá em 2018 aquele incêndio, e para o Igarapé da Sharp, um empréstimo da ordem de 1,4 bi de reais. O BID citado pelo secretário é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Geralmente há parcerias com governos com essa entidade. Paulo Alitaif. Secretário, qual foi o orçamento da CEINFRA para 2020? E dentro desse orçamento, o que o senhor pode citar de novos projetos, principalmente para a capital e também para o interior? A modernização da M010 é um projeto importante que, tal qual a cidade de Manacapuru, as cidades de Itacoatiara e Rio Preto, elas têm exigido os habitantes daquela cidade essa modernização. É uma estrada envelhecida e é um projeto dos mais importantes para o nosso governo, e vai ser um investimento acima de 800 milhões de reais. E o orçamento para a Secretaria de Infraestrutura está na ordem de quanto para este ano? Nós temos orçamento, nós estamos garantindo um empréstimo da ordem de 1 bilhão de reais para nós fazermos investimentos hoje. Nós já temos planejado 1,37 bi de reais para nós investirmos este ano de 2020. Esse empréstimo será de onde? Esse empréstimo do Banco Mundial. Do Banco Mundial. Do Banco Mundial. A Cefaz está capitaneando isso e está fazendo estudos para que a gente possa negociar isso e estabelecer esse dinheiro. E é um dinheiro que vai ser usado especificamente para quê? Esse dinheiro vai ser usado uma parte para infraestrutura. A parte da infraestrutura é uma, vamos dizer assim, é uma necessidade importante, e eu ontem mesmo estive na Cefaz justamente para a gente fazer a discussão de que projetos nós vamos usar esse dinheiro. Secretário, o governo do Estado, através do governador Wilson Lima, tem falado rotineiramente sobre redução de despesas, redução de custos. O que a Secretaria de Infraestrutura está fazendo também para entrar aí, né, dentro dessa orientação? Olha, quando nós executamos projetos e concluímos o projeto, eu já entendo como uma redução do custo. Quando nós rescindimos 136 projetos por força de que não cumpriam ou não tinham um projeto bem elaborado ou não tinham garantia de que funcionalidade, nós estamos já trazendo redução de custo para os cofres do Estado do Amazonas, porque a infraestrutura é um indutor de desenvolvimento. Então, onde nós entramos, nós temos que executar obras bem executadas, nós temos que executar obras bem planejadas, nós temos que executar obras dentro do prazo. Os contratos rescindidos, nós deixamos de gastar 240 milhões de reais. E esses contratos, eles foram rescindidos de gestões anteriores, e por quê? Tem vários motivos. Ou porque nós investigamos as obras e não sentimos conforto na operacionalização e na finalização do projeto, ou porque o projeto tinha muitas falhas do ponto de vista técnico, ou porque nós não garantíamos que nós íamos ter a execução desse empreendimento. Secretário, eu estive nesse final de semana na rodovia estadual, que o pessoal conhece como Estrada de Balbina, que é a M240, né? E ela é uma rodovia estadual.
portanto, de competência do Estado. E a gente viu ali muitos problemas por lá. Buracos no meio, buracos nas duas laterais, trechos complicados. Conversando com alguns moradores da região, eles nos disseram, olha, a prefeitura de Presidente Figueiredo é um problema, que uma hora sai o prefeito, outra hora bota o prefeito de volta, então a gente não conta com eles. Isso foi o que eles nos disseram. O Estado anunciou na gestão passada ainda que iria melhorar aquela pista por lá, isso em 2017 ainda. Foram feitas algumas obras rápidas, mas o fato é que a buraqueira continua. Para resolver aquele problema, secretário, como é que está, em termos de prioridade da CEINFRA, a estrada de Balbina? Não só a estrada de Balbina. Que é uma responsabilidade do governo Todas estadual. as rodovias são responsabilidade do governo. As estaduais, né? As estaduais, as rodovias estaduais são responsabilidade do governo e a estrada de Balbina, portanto, é do governo. Em 2019, nós planejamos as rodovias amazonenses e dividimos ela em 4 lotes de manutenção. Nós lançamos 4 lotes de manutenção em processo licitatório e estamos por concluir ainda em janeiro, fevereiro. Então, o lote, se não me falha a memória, o lote da rodovia de Balbina é o lote 4, já tem um vencedor e nós vamos assinar o contrato e fazer a execução das obras. Já tem uma empresa vencedora, já fizemos as reuniões que nós chamamos de reunião de kick-off, reunião de partida, onde nós dizemos para as empresas qual que é a linha de atuação que ela deve ter, como que ela tem que conduzir o trabalho, como que ela vai ser fiscalizada. Então, todas as empresas, nós já estamos fazendo isso. E essa rodovia, em breve, nós estaremos com obras lá. Mas vai ser tapa-buraco, reasfaltamento, o que é? Não, nós vamos fazer um projeto lá de recuperação da rodovia. Em alguns trechos tapa-buraco, outra correção de curvas, que tem algumas... Você vê a M352, tem uma curva que é chamada Curva da Morte. É a Estrada de Novo Airão. A Estrada de Novo Airão. Então, em várias rodovias que nós temos deficiências no projeto, que o projeto pode ser corrigido e reconformado, nós faremos dessa forma. Muito importante essa fala do senhor em relação a não só a estrada de Balbina como a outras, que o senhor deixou bem claro que não só lá, mas já estamos trabalhando nisso também. Isso é muito importante, sem dúvida. Paulo Litaf, mais algum questionamento? Secretário, tem um internauta aqui questionando sobre projetos do Prosamin. Queria que o senhor pudesse falar a respeito das obras que estão em andamento, se tem novas para o interior do Amazonas. Não, para o interior do Amazonas, nós temos 4 municípios que nós vamos fazer o PROSAI do interior. Quari, Parintins, Iranduba e Itacoatiara. Esses 4 nós já contratamos a empresa para fazer os estudos e para apresentar ao Banco Interamericano de Desenvolvimento para que a gente possa aprovar esse projeto e começar a execução das obras. Então, diferentemente de outros órgãos financiadores, o banco ele exige que haja uma aprovação prévia do projeto para que a gente possa garantir os recursos. Então, nós estamos nessa fase. E Manaus também, são 5, eu falei apenas do interior. E Manaus também, que é a área do Educandos, a área do Garapé da Sharp, nós vamos ter obras todas nesse... São obras, então, aí que estão sendo retomadas e finalizadas? Mas... Não, são obras que que nós estamos fazendo novos projetos e que serão iniciadas. Entre o fazer novos projetos e o início das obras, demora quanto tempo? Nesse caso específico, nós vamos demorar em torno de o ano de 2020 todo. Secretário de Estado da Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Carlos Henrique Lima, muito obrigado por ter aceito o convite, respondido aos questionamentos todos lá e dado esse ânimo a quem mora, principalmente nessas estradas que têm dificuldades. Muito obrigado e bom dia. Sou eu quem agradeço, coloco à disposição, a mim e a todo o meu corpo técnico, a secretaria, à disposição de vocês, para prestar os esclarecimentos à população, a todos vocês.